Bom dia, gente! Graça e paz. Hoje o tema é inveja. Eu vou te chamar de invejoso hoje. Salmo 73. Vamos lá. Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes. Gente, eu não consigo medir a importância que é entender que essa praga da inveja está aí no seu coração, tá? No meu coração e a gente precisa lutar contra ela. Eu não consigo medir o quanto que a inveja tem a ver com um monte de problema que a gente tem. Você não tem noção. Como que é uma coisa terrível. Porque em relação a outros pecados, a ira, não tem como você não notar que você está irado. Não tem como você não notar que, por exemplo, você está cobiçando o que você não deveria cobiçar, a mulher de alguém, por exemplo. Mas a inveja é essa coisa que é meio escondida. Que Nelson Rodrigues disse, eu sempre cito essa frase, que o cara não confessa inveja para ninguém. É porque as pessoas, elas nem mesmo notam que estão com inveja. Quer dizer, é óbvio que elas têm consciência, a gente tem consciência do nosso pecado. Mas elas querem não ter consciência. Por quê? Por que as pessoas não confessam inveja? Por que elas não reconhecem que são invejosas? Porque é um tipo de pecado que, se você reconhece que você tem, significa que você está declarando que você se sente menor que alguém. Que você está invejando a posição de alguém, as posses de alguém, alguma coisa que o outro tem que você não tem. Então, a inveja é uma constatação de que falta algo em você. Que você se considera menor. É por isso que as pessoas não gostam de reconhecer que são invejosas. Elas estão dispostas a reconhecer que são homicidas, sensuais, mas invejosas não. Por quê? Porque ao reconhecer a inveja, você está dizendo, aquele cara é melhor do que eu. Eu gostaria de ser como ele, mas não sou. Então, por isso que as pessoas não reconhecem a inveja. Puxa, eu gostaria de ter o que ele tem, mas eu não tenho. Me falta algo. A inveja, então, reconhecer a inveja afeta o ego. Por isso, isso aqui é de uma profundidade. É de uma profundidade. O como que entender esse princípio me ajudou, assim, em várias e várias coisas da minha vida. É impressionante. É impressionante. Impressionante. Quer ver? Vamos lá. Mateus 27, 18. Diz que os fariseus entregaram Jesus por inveja. A inveja explica a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, os judeus, aqueles fariseus, eles viram vários milagres. Por exemplo, o cego, lembra? O cego era de nascença, todo mundo sabia que o cara era cego. Foi um milagre notório. Porque muitas coisas a gente é curado, mas a gente fica na dúvida se foi assim uma intervenção direta de Deus ou Deus usando um médico. Porque para mim, a cura sempre é um milagre. Deus usando... É sempre uma atuação divina. Deus usando o médico ou de maneira direta. Mas a caracterização de milagre é isso, é uma coisa que vai contra a lei da natureza. Então, pela natureza, um cego não tem como voltar a ver. Mas ali voltou, porque é um milagre. O rapaz era cego de nascença, gente. Os judeus não conseguiram ver o milagre. Ou melhor, viram, mas mesmo assim... Veja como que a inveja é um negócio terrível. Eclesiastes 4 vai dizer que todo trabalho e desenvolvimento de habilidade, seja para qualquer coisa, provém da inveja do homem contra o seu semelhante. Pense nisso. Todas as pessoas, diz a Bíblia, todos os ímpios, todas as pessoas, todos os ímpios e os crentes que não lutam contra a inveja, se levantam de manhã e o mundo inteiro sai para trabalhar motivado na inveja. Motivado pela inveja. Motivado pela inveja. O que seria isso, né? Por que garotos sonham com uma Ferrari? Por quê? Por que fulano sonha com um carrão? É pelo valor intrínseco do carro? O que é o valor intrínseco? É o que esse carro pode resolver a sua vida, como que ele vai facilitar a sua vida. Por exemplo, um carrão que seja um Range Rover.
As pessoas o desejam por conta do valor intrínseco do carro? A utilidade do carro para elas? Não. Não. Elas o desejam porque elas viram uma pessoa de status que conquistou esse carro, e aí então, elas para se sentirem vencedoras, elas precisam daquele carro. É desse nível. E o pior é que você fala isso para as pessoas, elas não notam. Para mim é muito óbvio isso. O exemplo para mim, eu gosto de citar o exemplo do carro porque para mim é a coisa mais óbvia. Né? Para mim um carro é só uma coisa, é só uma lata para me levar de um lugar ao outro, não é para que eu me sinta vencedor. Eu não tenho sonho de carro, eu acho a coisa mais idiota que existe. Ah, eu tenho um sonho de comprar tal carro. Eu entendo uma pessoa que não tem carro e tem um sonho de ter um carro, porque o carro vai facilitar a vida dela, porque tem um valor intrínseco naquele carro. Mas não é isso que se dá com a maioria das pessoas. Elas querem ter um carro porque Eclesiastes diz inveja. Ou seja, é estupidez pura. Quantas pessoas estão endividadas hoje e por conta de um financiamento de carro que não podia fazer? E Eclesiastes está dizendo, fazem por conta da inveja. Eu me lembro, várias vezes na minha jornada eu me lembro, né? Eu posso citar tantos exemplos. Tá lá, o fulaninho ganha, sei lá, uns 3 mil reais, querendo comprar um carro, que era uma necessidade, ia facilitar muito a vida da pessoa. E aí, quantas vezes eu já na igreja, em algum lugar, falo, irmão, esse carro aqui é bom, esse vai ser o melhor para você. Esse é o que tem um valor intrínseco maior para você. Por quê? Ele vai suprir a sua necessidade e ele cabe no seu bolso. Ele gasta pouco. É óbvio, não estou dizendo que não existam diferenças, que o carro não tem diferença. Alguns carros são mais confortáveis, eu sei. Mas chega um ponto de conforto ali que a diferença é maior a diferença de preço do que da funcionalidade do carro. Então, mas muitos não notam. Então, quantas vezes eu falei, irmão, esse carro aqui é bom para você. Aí você vai comprar esse aqui, você poderia pagar à vista, você vai financiar esse, só para você se sentir vencedor quando chegar com o carro na firma, gente. É de uma estupidez que para mim não tem tamanho. Eclesiastes diz, tem a ver com inveja. Quantas pessoas que estão endividadas comprando celular que não podem? Não podem, por inveja. Quantas pessoas que pagam 7 mil reais no celular? Isso significa 7 meses de trabalho da pessoa, de muita gente no nosso país, gente. Vê que é uma coisa que não faz sentido. Inveja, diz Eclesiastes. Trabalham motivados pela inveja. Paulo, ele fala que ele conheceu o seu pecado através da cobiça. Foi esse mandamento que o pegou. Cobiçar. E, muitas vezes, a cobiça está associada com inveja. Você pode ter cobiça sem inveja, mas não pode ter inveja sem cobiça. Sempre onde há inveja tem a cobiça. Porque a inveja é o quê? É cobiçar alguma coisa de alguém. Olha que coisa. Tiago diz assim, pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de prática nociva. Sabe quanto problema você tem na igreja por conta de inveja? Pessoas que têm inveja dos outros, pessoas que têm inveja do pastor. Eu sei, tem pastores que são terríveis, mas mesmo um pastor honesto, que vive uma vida econômica, no sentido dele não fica esbanjando nada, mesmo se ele ganha de maneira honesta o seu dinheiro, as pessoas muitas vezes invejam e ficam e se colocam contra o seu pastor muitas vezes, mesmo sendo ele honesto, por inveja. Inveja do quê? Você não acredita, vai? Eu vou contar para você. Eu me lembro um rapaz, ele veio falar comigo, era de outra igreja, e ele estava muito revoltado que o pastor tinha ido para os Estados Unidos. Aí eu falei assim, irmão, ele ganha de maneira honesta o dinheiro, o salário dele na igreja é uma coisa muito fora do normal, como é que é? Ele não sabia, mas mesmo assim ele achou que era errado. Eu falei, irmão, mas você nem sabe se ele está pegando o que não é dele e você já assumiu que ele está errado. Isso tem a ver com inveja, você está com inveja. Você está com inveja. É difícil. Uma vez, uma outra pessoa de outra igreja estava querendo vir para a nossa igreja, aí é óbvio que eu aceito as pessoas, a gente aceita, não sou dono de ninguém, nem sou dono da igreja, mas a gente precisa saber por quê. Aí a pessoa vem contar, né? Eu falei, peraí, você está com inveja do pastor. Algumas coisas que ela começou a falar, aí eu falei, olha, porque o pastor, as pessoas lembram dele lá no aniversário, não sei o que lá. Ó, pra você ter uma noção, na minha igreja eles faziam aniversário pra mim sempre, né? Eu falei, não, eu não quero mais, aí eu proibi. Não no culto, né? Não no culto. Mas assim, aí eu falei, não, gente, não precisa proibir.
Falei, não, tá proibido, não vai fazer mais aniversário para mim. Então, assim, há pastores que são de Deus, que eles tentam fazer tudo o máximo para não despertar nada nas pessoas, e mesmo assim as pessoas têm inveja do pastor, tem inveja da filha do pastor, não sei o que lá. Inveja. Aí tem inveja do outro irmão, tem inveja. Quantos problemas na igreja tem a ver com inveja? Inveja. A inveja é uma desgraça. Esse meu devocional hoje, a gente vai falar bastante sobre inveja nessa semana. Mas esse hoje é apenas para isso. Para você fazer o que Davi falou. Fez. Ele orou assim a Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum sentimento de inveja. Quantas vezes você está amargurado, você está desanimado por conta de inveja. A inveja, eu falo isso no meu curso, A Culpa é do Meu Corpo. O quanto que tem muitas pessoas que têm depressão, elas estão em depressão e é por causa da inveja. E vocês não vão ser ajudados na psicologia, não vão. Não vão, porque eles nem acreditam em pecado. E como é que eles vão te levar a identificar que você está com pecado? Hebreus diz que a palavra de Deus é a espada que expõe os nossos pensamentos. É só a palavra de Deus, não tem outro lugar. Porque, acho que eu já contei aqui, né? Que eu notei uma época da minha vida que eu estava como salmista. Eu estava numa tristeza profunda que acho que iam me diagnosticar como depressão por conta disso aqui, de inveja. Mas por que aquele pastor sem vergonha tem as coisas e a gente aqui rala? Era inveja. Inveja. Tá vendo como que é uma coisa terrível que você pode estar profundamente desmotivado por inveja? E que você precisa de um milagre para que Deus lhe mostre isso. Mostre que você está com inveja. Mas o ponto inicial é você, vai por mim. Vai por mim. Como um pecador experiente. Muitas vezes você está com inveja e nem nota. Quando você estiver meio amarguradinho, você estiver meio chateado, às vezes com raiva. Tiago diz, né, aqui, ó, Tiago, confusão, briga, brota da inveja. Às vezes você está meio com raivinha, não é que você está sendo um profeta condenando a mentira, não. É que você está com inveja. Por exemplo, em relação a falsos pastores, tem um monte de falso pastor por aí, é ou não é? Mas, muitas vezes, a sua raiva não é contra o fato de que ele está mentindo, levando pessoas para o inferno. A sua raiva é com o fato de que ele é famoso e é rico. Isso não é de Deus. Não era esse o sentimento que os profetas tinham, quando os profetas combatiam os falsos pastores da época. Era uma indignação baseada no amor. Era uma indignação que se mostrava pesada muitas vezes, criticando os falsos pastores, mas por amor às pessoas, com o desejo de confrontar o erro, a mentira que eles traziam. Mas muitas pessoas não são assim. Na realidade, não estão nem muito preocupadas não com o fato de que o cara lá prega heresia. O que mais dói nele não é a heresia que o cara está pregando, é o fato de que ele é rico. Muitas vezes as pessoas, elas são excessivamente críticas. Por quê? O cara é rico e famoso e eu tenho que achar um defeito nele. Por quê? Porque para eu me sentir melhor. Eu não sou rico, famoso, mas pelo menos não tem isso aqui. Isso não é de Deus. Eu vou falar na próxima aqui, o quanto que a inveja, ela te impede de avançar, de ter uma vida melhor. Então, hoje, o grande objetivo é, baixa a bola. Não diga como as pessoas... Eu tô falando pra você. Não, esse vídeo não é pra sua vizinha. Esse aqui eu vou mandar pra minha vizinha fofoqueira, invejosa. Não, é pra você. Tô falando de você e de mim, tá? De você e de mim. Esquece todo mundo. Você. Eu tô falando pra você. Como eu e você, como invejosos, que precisam lutar contra isso todos os dias da nossa vida. Todos. Todos os dias. Você não vai vencer isso uma vez. Você vai ter que lutar contra isso sempre. Então, esse é o primeiro princípio dessa semana. Nós teremos que lutar a vida toda contra a inveja. Inúmeras vezes nós não notamos que somos e nem gostamos de confessar isso. Mas precisamos ser humildes e saber. Muitas vezes isso me toma, eu preciso vigiar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o Teu nome por esta semana que está começando. Que a Tua palavra fale aos nossos corações e que nós possamos, Senhor, perceber os nossos pecados para que a bênção do Senhor nos alcance. Porque muitas vezes estamos desmotivados, amargurados, com raiva, e isso tem a ver com inveja. Ajude-nos, ó Pai, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau.
e nos transforma. Em o nome de Jesus que nós oramos. Amém? Só lembrando, não vou nem falar, porque eu esqueci de falar com a minha gente, se tem vaga ainda. Tinham 2 vagas para Israel desse ano. De qualquer forma, ano que vem a gente vai para Israel e para a Grécia. O telefone está aqui na descrição. Fale com a Fernanda. Tchau, gente.